Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 17 aqui no podcast O Pai Old School. Hoje eu queria fazer uma reflexão sobre a hype do momento, né, o assunto do momento, que é a política, né? A gente acabou de passar por um primeiro turno um tanto conturbado, toda essa questão de empresas de pesquisa, né, para fazer estimativa dos votos de um e do outro, e toda discussão agora, e aí o segundo turno agora entrou numa de discutir quem é mais cristão que o outro, né, agora fica essa babaquice, né, o Lula tentando puxar, não, veja bem, eu sou mais cristão, eu sou muito cristão, aí aparece um monte de padre, ou frade, ou monge, sei lá o que, franciscano, no dia de São Francisco, falando com ele que ele é a alma mais cristã desse país, aquela mesma vibe, né, eu sou a alma mais honesta do país e tal. E o Bolsonaro a mesma coisa, né, não, veja bem, o cristão sou eu e tal, e eu que sou cristão, e eu já falava disso antes, e não sei o que é verdade, né, de fato, ele sempre usou isso como pauta, e o Lula, ao contrário, sempre falava que essa pauta de família e Deus, não sei o que, é uma coisa muito atrasada e tal. Tem falas dele nesse sentido. Mas o que eu quero falar hoje não é da política prática do dia a dia, inclusive porque a gente vai ter muita oportunidade para falar disso, se for o caso, que é muito provável que mesmo depois desse segundo turno, que a gente tenha mais 4 anos de uma espécie de terceiro turno, né? Porque provavelmente quem perder vai ficar enchendo o saco e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso aí vai estar permeando tudo, né? Nos próximos 4 anos. Enquanto Lula e Bolsonaro forem vivos e estiverem na política, né? É muito provável que essas coisas aconteçam sempre. Então, mas a questão que eu queria puxar não é essa. A questão é a figura paterna, né? Como o político que consegue se colocar como uma referência paterna, como alguém que cuida, que serve de referência, que guia, que protege, enfim. Como essa pessoa que consegue fazer isso melhor acaba ganhando, né? Ganhando votos, ganhando popularidade, ganhando prestígio. Porque, para pra pensar. Tô tirando o óculos aqui, talvez vocês ouçam um barulho no fundo. Para pra pensar. Você tinha ali em tese o cara lá do Novo, né, o Dávila, sei lá, Felipe Dávila, eu acho. Aí você pega lá o currículo do cara, não sei o que, blá blá blá, um monte de pós, MBA, não sei o que, blá. Aí você pega mal ou bem, né, tirando todas as questões, o Ciro Gomes, por exemplo, é um cara que tem um background de economia, né? Por mais que seja um keynesianismo meio esquisito, um negócio meio esquisito, que é uma coisa meio estranha normalmente. O Ciro ainda deu uma deturpada no keynesianismo, então assim, virou um negócio meio esquisito, mas existe um background, existe uma base ali por trás. E a gente tem um total esvaziamento de tudo que não seja Lula e Bolsonaro, um cara que é um analfabeto contra um outro milico semi-analfabeto de carreira. E por que esses dois caras estão tão na frente dos outros? Tão na frente, mas muito na frente. Isso ficou muito claro que essa história de terceira via, isso é conversa para boi dormir, isso é papo sei lá, o PSDB tentou se agarrar nisso e se ferrou, o MBL, salvo algumas participações, tipo do Kataguiri, né, que teve voto pra caramba e tal, mas fora isso, MBL, PSDB, todo mundo que se colocou como terceira via acabou se ferrando. O Moro meio que foi eleito, mas falando bem do Bolsonaro, então de alguma forma ele acabou se beneficiando disso, né? Por que esses caras conseguiram isso? Porque eles se colocam como o líder, o guia, enfim, não dizer guru, né? Porque guru é uma outra coisa, mas eles se colocam na posição de pai daquelas pessoas, né? Do eleitorado deles.
E isso é perigoso porque você tem hoje um mundo que ataca diuturnamente a função de um pai, os deveres de um pai. Você tem o tempo todo toda a sociedade civil, praticamente, em todas as esferas, tentando empurrar o pai para ser uma espécie de segunda mãe, uma mãe auxiliar, digamos assim, né? Tem que ser uma mãe auxiliar. E aqui eu não tô defendendo que o pai não precisa fazer nada que seja, entre aspas, feminino. Não começa com palhaçada, né? Não é isso que eu tô falando. Antes que comecem, né? Eu, tô nessa, já vai fazer do Rafa, vai fazer 2 anos mês que vem. Pô, o que eu mais fiz na vida foi trocar fralda, dar banho, botar pra dormir, enfim, fazer tudo que vocês imaginam. Não tô dizendo que não é pra fazer isso, mas eu acho que a forma como a gente acaba sendo empurrado pra isso é uma forma muito ruim. Inclusive eu vou fazer um react sobre um vídeo que eu vi do canal oficial da ONU no Brasil, falando como um professor de geografia ou história, sei lá, um professor de alguma coisa dessa aí, está ajudando a desconstruir a figura do pai. Ele faz palestras, ele junta roda de conversa para falar sobre como o pai precisa ser feminino. Não falo com essas palavras, mas no geral é isso. Como o pai precisa ser fofinho e não sei o que e tal. Esse é o canal da ONU, oficial, no Brasil. Eu vou fazer um react sobre isso aí, comentando ponto a ponto. A ideia, e é engraçado que a roda de conversa dele nada mais é do que uma espécie de mesa de boteco esterilizada, né? Sem a masculinidade tóxica. São os caras sentados conversando, só que como se fossem umas mulheres. Tirando a bebedeira do boteco, tirando os tapas na mesa, tirando o truco, tirando o futebol no fundo. Tira tudo que caracteriza um homem, né, no habitat assim, mais ou menos natural dele, e transforma ele numa coisa inofensiva, numa quase fêmea. Você castra ele. E aí é isso que esses caras querem. Então, a figura paterna emergindo cada vez mais forte na política, isso é muito claro na figura do Bolsonaro e do Lula. Ambos os lados têm os dois como referências fortes e claras de pai mesmo, pai, uma referência de líder, e ao mesmo tempo jogando do outro lado todos os pais para debaixo do tapete para que eles sejam meio que mães. E qual que é o problema disso? O problema é concentração de força, concentração de autoridade, concentração de todo tipo de representação de virtude, de proteção e tudo no Estado. Então veja, você tem os jovens sendo bombardeados com isso, falando que, não, veja bem, você precisa não ter masculinidade tóxica. Aliás, foi um dos episódios mais ouvidos, se não me engano é o segundo, deixa eu até conferir aqui, e quem sabe faz ao vivo aqui. É o segundo episódio, número 2, ó. Masculinidade tóxica, ouve lá o que eu tenho para falar sobre isso. Então você não pode ser masculino, você tem que ser meio feminino e tal. Tem vários livros e vários autores e várias pesquisas que demonstram que o ambiente escolar, por exemplo, assim, tenebroso para um menino. E isso de várias formas, assim, tanto na questão organizacional, porque meninos, jovens homens, não foram feitos para ficar quieto, sentado, fazendo uma atividade tediosa durante 4, 5, 6, 8 horas no dia. É impossível. Quando você avalia a capacidade intelectiva de um menino pela capacidade que ele tem de ficar sentado, parado, olhando para um quadro numa sala e fazendo anotações, e isso é ser um bom aluno para um menino, porque a menina talvez tenha um pouco mais de aptidão para isso. Isso fica claro na questão do desempenho escolar, né? A questão dos meninos é muito mais física, são brincadeiras brutas, são coisas movimentadas, coisas, enfim, né? Movimento, esporte, briga no corredor. Na minha época tinha muito guerra de giz, né?
A gente catava giz, o professor dava aula, saía da sala, ficava um monte de giz assim dentro do apagador, quem é muito antigo vai lembrar disso. E a gente botava aquilo no bolso, na hora que encontrava no meio do corredor, já começava a tacar giz um no outro. É isso que a gente faz. Mas não, aí você precisa ficar sentadinho, quieto, sei o que, você precisa ser uma menina. E aí os jovens crescem com isso. E aí, depois, quando vira marido, não, veja bem, você tem que entender que tipo de parto a sua esposa vai escolher e saber isso e dar força para ela, porque não sei o quê, porque isso é empatia com a sua esposa, não sei o que lá. Eu tava lá nos 2 partos da minha esposa e eu vou estar, a não ser que seja uma coisa assim de outro planeta que me tire disso, mas eu tava lá nos 2 e eu vou estar nos próximos se tiver. Mas de uma forma masculina, não de uma forma castrada. Inclusive porque se precisar, igual precisou do segundo, né, do Heitor, precisou de um certo confronto em determinado momento e a gente se levanta e a gente confronta. Não é uma presença feminina. Não sou amiga da minha esposa. Sou marido dela. Então os maridos agora vão sendo jogados assim. Ao mesmo tempo, projetando toda uma masculinidade, todo um poder, toda uma autoridade nas pessoas que não deviam, né? Então o que acontece é que você tem um enfraquecimento da célula familiar, né? Dos homens principalmente. As mulheres estão ficando masculinizadas, os homens estão ficando feminilizados, todos os dois frágeis, porque estão fora do papel, estão fora do símbolo, fora do signo para o qual eles foram construídos, e a política cada vez mais forte. Então, eu queria só levantar essa bola aqui, que se por acaso você se viu indo por esse caminho, qualquer um desses, seja idolatrar um político como uma espécie de pai, um messias, alguma coisa assim, seja se curvar porque você tem uma masculinidade tóxica que precisa ser desconstruída, seja você esposa porque você tem que se impor para o marido porque homem nenhum manda em mim, não sei o quê. Qualquer desses caminhos, ele vai ser extremamente prejudicial tanto para você quanto para sua família. Eu não preciso nem falar de como vai ser para os seus filhos. Crianças que crescem, que vão crescer nesse tipo de ambiente, elas estão fadadas a distúrbios emocionais fortes, porque o mundo está totalmente desordenado em volta dela. Ela não tem referência mais. Eu falo disso aqui muitas vezes e esse é só mais um caso, né? Os símbolos eles precisam estar corretos. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão de autoridade e hierarquia, e como isso funciona para formar crianças confiantes e curiosas e que tem desenvolvimento normal, tem uma aula completa sobre isso, uma masterclass de 1h15 no meu canal do YouTube, O Pai Old School. E é isso. Toma muito cuidado com o que você coloca, independente de quem você vota, cara. Isso aí não depende de quem você vota. Mas, em partes, né? Você pega uma big picture, assim, uma coisa mais geral. No geral, o pessoal mais à direita tem um pouco mais de ordenamento dentro disso aí do que o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda realmente, se não ficar esperto, abandona completamente o norte moral, a bússola moral, se inverte, mete o pé pelas mãos e aí o Estado vira referência, né? O Jordan Peterson tem uma frase que... Uma frase não, né? Uma expressão, assim, uma sequência que ele fala isso. Você pode até tirar Deus da equação, você enquanto indivíduo, mas no momento que você tira Deus da equação, um pai, né? um guia, uma referência, no momento que você tira isso, automaticamente alguma coisa vai para a sua prioridade principal da vida. E essa coisa para você vai ser encarado como um Deus, independente do que seja. Mesmo que você não queira, mesmo que não seja a sua intenção.
Quando você tira Deus, quando você tira a referência paterna, a referência que cuida, que tem amor, que protege, quando você desloca isso, automaticamente alguma coisa vai para o lugar dela. E se você nem está percebendo o que está acontecendo, então provavelmente você está num terreno muito mais perigoso do que o normal. E a vida ela já é bem complicada quando as coisas estão ordenadas. Imagina sem entender que tipo de Deus você está cultuando, né? Então é isso, já me estendi demais. Fica aqui o recado, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, que vai vir muito mais conteúdo por lá. Continuamos aqui nos conteúdos semidiários. Muito obrigado e até a próxima.